novela começa com Montserrat caminhando pela praça de Água Azul, deslumbrante, esbanjando beleza com uma luz única e radiante em seus olhos. Lauro fica surpreso ao ver que Sebastião já está de volta. Sebastião afirma que terminou sua faculdade em Londres e voltou rapidamente. Lauro fala que ele e Montserrat estão muito orgulhosos por ele. Sebastião pergunta por Montserrat. Lauro diz que ela saiu e que deve estar na praia. Sebastião afirma que seus pais e ele farão uma festa esta noite para comemorar sua volta à cidade, e também ele e Montserrat irão anunciar a data do casamento. Enquanto isso, na fazenda de Benjamin Almonte, conhecemos o velho, que está com as horas contadas. Alessandro vai ao quarto do idoso e percebe que ele está bem pálido, quase falecendo. Benjamin pede que Alessandro chame o padre Anselmo, pois quer falar com ele. Benjamin revela que só confia em Alessandro e fala que o padre Anselmo lhe disse que ele terminou os estudos na faculdade. Alessandro confirma que sim, que conseguiu se formar depois de muitos anos. Benjamin afirma que os pais dele ficariam muito orgulhosos dele. Padre Anselmo vai até Benjamin. Benjamin fala que pecou tanto que nem merece a extrema unção antes de partir. Anselmo pede que ele se confesse com ele antes de morrer. Benjamin fala que ele já conhece todos os seus pecados e segredos. Anselmo relata que ele ainda tem tempo de se arrepender e não pode partir desse mundo com esse peso na consciência. Benjamin diz que por isso mandou que chamassem o tabelião e revela que mudará seu testamento e precisa que Anselmo o prometa que irá fazer com que se cumpra sua última vontade. Anselmo promete. Uma mulher misteriosa chega à fazenda de Benjamin num carro preto. Esta mulher é Graziella, esposa de Lauro e mãe de Montserrat. Alessandro a vê e ela pergunta se Benjamin já morreu. Alessandro diz que ainda não, mas que ele tem poucas horas de vida. Graziella afirma que precisa ver o Benjamin. Alessandro fala que no momento ele está com o padre Anselmo, recebendo a extrema unção. Carlota encontra Lauro triste. Lauro revela que Sebastião voltou à Água Azul e que pela noite ele e sua filha irão anunciar o casamento. Carlota comenta que todos sabiam que esse momento iria chegar. Lauro fala que acredita que Montserrat é jovem demais para se casar e deveriam esperar mais alguns anos. Carlota acha que Montserrat segue apaixonada por Sebastião. Montserrat vai à praia passear e respirar a brisa do ar fresco que há ali. A mocinha caminha descalça pela areia da praia e é surpreendida pela chegada do seu primeiro amor, José Luiz. Ele toca em seu rosto e a beija em seguida. Graziella segue aguardando para falar com o Benjamin. Alessandro se encontra com Maria. Maria leva um chá para Graziella e em seguida sai. O tabelião chega à fazenda para falar com o Benjamin. Maria avisa o padre que o tabelião quer ver o Benjamin. Graziella relata que chegou primeiro e é muito urgente o que ela falará com o Benjamin. A cínica passa na frente. Maria comenta com Alessandro que aquela velha é uma imunda que se acha uma senhora distinta, mas que é uma hipócrita, já que foi amante do patrão por anos, e agora que o velho vai morrer, ela veio ver o que consegue. Alessandro fala que não devem se meter nisso, já que são apenas empregados. José Luiz beija Montserrat com muito amor. Ela se surpreende pelo fogo dele. José Luiz diz que precisa dos lábios dela. Eles voltam a se beijar. Ele fala que a ama muito. Montserrat diz o mesmo, que o ama sem se importar com o que os outros digam, e o ama mais que a si mesma. Ele volta a beijá-la e diz que não consegue resistir a ela. Montserrat fala que não pode se arriscar, pois podem descobri-los. Ela fala que ele precisa falar com seu pai. Montserrat comenta que seu pai entenderá que ela não ama Sebastião, mas sim ele. José Luiz fala que Sebastião é do mesmo nível dela e que ele só poderá oferecê-la amor, já que é um simples cabo da marinha. Montserrat acha que seu pai será feliz por entregá-la para ele, homem que ama. Sebastião flagra Montserrat e José Luiz aos beijos. Montserrat fala que tentou localizá-lo para dizer que a relação deles tinha acabado. Sebastião fala que jamais pensou que ela faria isso com ele.
Montserrat pede perdão, diz que ele foi embora, lhe deixou sozinha por 3 anos e acabou o esquecendo. A moça relata que tinha 16 anos e nem sabia bem o que queria, mas revela que nunca esteve apaixonada por ele. Sebastião fala que ela não vale nada e pede o anel de compromisso. Ela fala que deixou de usá-lo, mas irá devolvê-lo. Sebastião pede que ela venda o anel e sai. Montserrat chora e José Luiz a consola. Graziella, falsa, finge choro e diz que fica muito triste de ver Benjamin assim e não suporta perdê-lo. Benjamin pede que ela não seja hipócrita e fala que uma mulher como ela não tem sentimentos. Graziella pergunta por que o advogado Severa está ali e se é o tabelião dele. Benjamin revela que mudará seu testamento. Graziella o agradece. Benjamin fala que não dará nada de sua herança para ela. Graziella o critica e fala que ele não pode deixá-la assim sem nada, depois de tudo que houve entre eles. O velho afirma que não deve nada a ela e nem tem obrigação de deixar parte de sua herança para ela. Graziella pergunta para quem ele deixará todo o dinheiro. Benjamin fala que prefere dar seu dinheiro para os cachorros do que deixar algo para ela. Graziella fala que ele morrerá como merece, com todo o dinheiro do mundo, mas sem ninguém que tenha o amado de verdade. Ela afirma que ele está completamente sozinho, sem filhos nem família, e ninguém chorará pela morte dele. A cobra se retira e diz que espera que ele não descanse em paz e que arda no fogo do inferno. Carlota comenta com o irmão que não conseguiu falar com Graziella para falar sobre a festa de hoje à noite. Lauro acha que Graziella saiu com as amigas do grupo da igreja. Carlota comenta que Graziella só fica metida na igreja e que depois que chega em casa só fica rezando. Lauro fala que Graziella sempre foi muito religiosa e que desde que a situação econômica dele se complicou, ela se conectou mais em Deus e na igreja. Anselmo diz a Graziella que sabe bem quem ela é e de onde vem. Graziella pergunta se ele está lhe ameaçando. Anselmo diz que não. Graziella fala que Benjamin está quase morrendo e sua história com ele será enterrada, junto com ele. Montserrat chega em casa, muito triste, e revela ao pai que Sebastião lhe encontrou na praia. Lauro pergunta se a filha quer se casar com Sebastião mesmo, pois a acha muito jovem ainda para assumir um compromisso tão sério assim. Montserrat quase revela que está apaixonada por José Luiz, mas Carlota chega e interrompe a conversa. Carlota pergunta como Montserrat ficou com a volta de Sebastião. Anoitece. Demétrio chega em casa e pergunta ao pai por que ele cancelou seus cartões de crédito. Lauro fala que teve que fazer isso e revela que não continuará pagando todas as dívidas dele. Lauro fala que se ele quiser continuar com essa vida, que saia daquela casa e consiga um trabalho. Lauro revela que na idade de Demétrio já era um homem feito e direito. Já ele não é ninguém. Demétrio fica triste e sai. Joventino assusta Sofia, que é a chefe que prepara a comida da mansão de Benjamin. Joventino fala que tem vontade de sentir o corpo dela junto ao seu. O assanhado a abraça e tenta abusar dela, mas ela o ameaça com uma panela. Sofia diz que entre eles jamais acontecerá algo. Ela ameaça denunciá-lo para Gaspar. Gaspar chega ali, furioso por Joventino não ter feito o trabalho que ele pediu. Joventino sai para tratar dos animais. Sofia pede que Gaspar se sente para jantar. Maria chega e pergunta o motivo dos gritos. Gaspar fala que Joventino é muito frouxo e não ouve nada do que ele diz. Maria fala que todos estão nervosos e preocupados. Gaspar diz que precisam continuar trabalhando mesmo que o patrão morra. Gaspar comenta que Benjamin não foi um homem muito justo. Lauro pergunta à esposa como foi na igreja. Graziella diz que rezou muito para que a situação deles melhore. Lauro fala que está procurando a maneira de seguirem em frente. Graziella fala que está muito feliz pelo casamento de Montserrat com Sebastião. Lauro pede que ela não fale assim, pois até parece que vão casar Montserrat por interesse. Ela aconselha ele a pedir um empréstimo para assumirem os gastos do casamento. Graziella não quer que saibam que estão a ponto de ficar na ruína. Violeta, mãe de Sebastião, liga para Graziella e ela se irrita. Graziella vira o capeta e vai ao quarto de Montserrat.
Graziela dá uma bofetada na cara da filha e diz que Sebastião acabou de voltar para Londres e não quer mais saber dela. Graziela pergunta o que ela fez para que o Sebastião a abandonasse assim. Alessandro vai ao quarto de Benjamin. À beira da morte, o idoso fala que mudou seu testamento e acabou de nomear ele como seu herdeiro universal. Alessandro fica em choque e pergunta o motivo. Benjamin toca nele e revela que ele é seu filho. Alessandro pensa que ele está delirando, mas o idoso fala que isso é verdade. Alessandro fica em choque. Em seguida, Benjamin não resiste e morre. Alessandro abraça o pai. Graziela fala que Montserrat pôs a perder tudo que ela planejou por anos. Graziela comenta que esse casamento ajudaria a família delas e os negócios do pai dela. Montserrat pede perdão, mas fala que teve razões para não se casar com Sebastião. A moça relata que não ama o Sebastião. Graziela pede que ela prepare as malas, pois precisam ir para Londres agora mesmo, resolver a situação. Montserrat se nega e fala que não se casará com um homem que não ama. Graziela fala que é melhor ela fazer o que ela pede e relata que ela a conhece muito bem. Montserrat segue dizendo que não é uma criança e a mãe não pode se meter em sua vida dessa maneira. Montserrat fala que seu pai ficará do seu lado e irá apoiá-la. Alessandro revela ao padre Anselmo que Benjamin disse que ele é filho dele e o deixou com toda a herança. Alessandro não consegue acreditar que é filho de Benjamin, mas Anselmo diz que Benjamin falou a verdade. Alessandro chora e sofre. Montserrat fala para o pai que ela e Sebastião terminaram e que não quer se casar com ele. Lauro fica feliz. Montserrat pede que o pai lhe ajude, pois sua mãe quer obrigá-la a fazer algo que não quer. Lauro pede que Graziela saia e o deixe a sós com sua filha. Graziela é obrigada a se retirar, mas antes fala que Montserrat precisa de Jesus. Lauro consola a filha. Graziela pede que Carlota fique do seu lado e lhe ajude a convencer o Lauro de que o melhor para Montserrat é se casar com Sebastião. Lauro sai com a filha. Ele pede que ela vá ao quarto e se acalme, para depois irem jantar. Lauro grita com Graziela e fala que para ele essa é uma ótima notícia e sua filha descobriu que não está apaixonada pelo Sebastião. Ele exige que ela respeite as decisões de Montserrat e nem pense em manipulá-la. Joventino chora copiosamente pela morte de Benjamin. Ele pede para ficar a sós com o patrão e finge que quer se despedir dele. Anselmo sai e Joventino tira sua máscara. Ele cospe na cara do patrão e diz que ele é um maldito, que demorou muito para morrer, mas que deve estar queimando no fogo do inferno. Joventino relata que o patrão sempre o colocou para baixo e que o colocou num cargo menor que seu irmão. Joventino dá um tapa no morto e fala que tudo isso que ele deixou sem dono algum dia será seu. Demétrio caminha com a mãe pelo jardim. Graziela fala que não entende porque Lauro fica do lado de Montserrat. Demétrio fala que Montserrat sempre foi mimada pelo pai, até mais que ele. Ele revela para a mãe que o pai cancelou todos os seus cartões de crédito. Graziela promete ajudá-lo nisso. Montserrat liga para José Luiz, fala que teve uma discussão horrível com sua mãe e que ela está muito enojada. José Luiz fala que isso iria acabar acontecendo. Ele pede que ela conte detalhadamente como tudo aconteceu. Montserrat pede para se verem pessoalmente na praia. Demétrio espia a irmã. Padre Anselmo diz a Sofia que está muito preocupado com Alessandro. Sofia diz que ele deve estar muito confuso com tudo que descobriu. Anselmo fala que Alessandro não poderia ficar de mãos vazias. Sofia acha que não será muito bom Alessandro herdar todo o dinheiro. Joventino e Gaspar ouvem a conversa de Sofia com o padre Anselmo e descobrem a verdade. Joventino fica morrendo de inveja ao ouvir tudo. Joventino fala que se Maria for esperta, ela pode se casar com Alessandro. E assim serão donos de tudo. Alessandro sai a cavalo. Montserrat janta com os pais, a tia e o irmão. Ela fala que está cansada e sai. Demétrio também fala que está cansado e se retira. Carlota pergunta por que Demétrio está chateado. Graziela fala que Lauro cancelou todos os cartões de crédito dele sem avisar. Lauro fala que ela sabe bem o motivo dele ter feito isso.
Lauro comenta que está farto da atitude de Demétrio e se ele quiser continuar com a vida que tem, precisa conseguir um trabalho. Graziela comenta que ele é duro demais com o Demétrio, mas mima demais a Montserrat. A víbora fala que a melhor forma de solucionar a situação econômica deles será com Montserrat se casando com Sebastião. Lauro fala que Montserrat não está apaixonada pelo Sebastião, e isso é o único que importa. Maria encontra Alessandro cavalgando loucamente. Ela pergunta por que ele está assim. Alessandro revela que Benjamin era seu pai e descobriu agora. Maria fica surpresa. Ele diz que está cheio de raiva por não ter descoberto antes essa notícia. Maria pede que ele aceite as coisas como são. Alessandro se zanga pelo pai ter reconhecido ele como filho só depois da morte. Maria pede que ele desabafe com ela, mas Alessandro diz que precisa ficar sozinho e pede que ela não o siga. Graziela vai ao quarto de Montserrat e percebe que ela saiu. Demétrio revela à mãe que Montserrat saiu às escondidas para se encontrar com um homem. Montserrat chega à praia, feliz da vida, e abraça um homem, o qual pensa que é José Luiz. Esse homem é Alessandro. Montserrat fica surpresa ao ver o seu futuro grande amor pela primeira vez.